Tive uma reunião e foi muito interessante as conotações que foram trazidas para a reunião. Era uma reunião de alinhamento acerca de cumprimento de cláusulas de obrigações e responsabilidades das partes. E o ponto de questionamento foi o extrapolar de determinadas obrigações. E a parte contratada disse: olha, eu fiz mais do que o combinado. Eu tinha que proceder de uma determinada forma e eu fiz isso, estou fazendo, próximo de concluir aquilo que foi contratado. E numa outra vertente, eu imaginava que o serviço iria continuar e terminei despendendo mais insumos na execução dos serviços que iriam por vir. E aí eu trouxe com muita lucidez 2 pontos. O primeiro é questões de responsabilidades e de obrigações. A obrigação é algo originário, é algo que a parte assume obrigações dentro do contrato. Nesse caso, obrigações de prestar determinado serviço utilizando a mão de obra própria e insumos próprios. Essas obrigações, se elas não fossem cumpridas, ensejariam responsabilidade civil, que o Código Civil fala sobre isso, que é aquele que se compromete com determinadas obrigações em um contrato e não cumpre ele na vigência do contrato, ele tem um dever legal de reparação civil dos danos que causar. E até aqui o contrato estava 100% sendo cumprido pela parte contratada, que é aquela que se comprometeu em prestar serviço, e a contratante que vinha pagando regularmente e na forma que foi pactuada no contrato. E a grande questão é o seguinte: olha, mas tem esse excedente aqui de insumos que já foram colocados no local, acreditando que o contrato iria ser aditivado, que iria seguir com outros serviços dentro da operação. E aí não há qualquer possibilidade de haver responsabilização da contratante em razão disso, porque foi uma expectativa gerada pelo contratado, que em nada foi trazido a registro no contrato de que esses novos serviços, essas novas demandas seriam executadas, muito menos pelo contratado. Tá? Então, a dica que eu dou para você é: dentro de uma relação contratual, traga o máximo de clareza possível das obrigações das partes e das responsabilidades civis em decorrência do cumprimento dessas obrigações. Nesse caso em específico, a contratada em nada tinha direito de reclamar porque colocou mais insumos à disposição do contratante, porque não foi pactuado isso entre as partes. Então, fique muito atento naquilo que é combinado, nas obrigações pautadas dentro do contrato, porque existe um princípio do pacto sant servanda, que aquele contrato perfeito, feito entre as partes, ele deve ser cumprido. E o contratante está 100% certo em não querer indenizar ou reparar o dano. Entretanto, ficou claro que todo o material excedente continua sendo de propriedade do contratado, que poderá retirar do local quando bem entender, desde que isso não prejudique o andamento dos serviços que estão descritos e delineados dentro do contrato de serviço pactuado. Fica atento ao que você tem pactuado, fica atento àquilo que você tem ajustado dentro dos seus contratos, para que isso não gere prejuízo, perca de tempo e perca até mesmo de network, e já haver uma ranhura naquela relação que foi até ali estabelecida. Fica ligado.